Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Boa noite, Larissa. Manda mensagem aí no chat. Fala, Guilherme. Boa noite, boa noite. Vamos começando uma live falando aí sobre RH. Acho que é um assunto dificílimo para dono de restaurante. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite, Pamela. Mandar uma mensagem daí de onde que são. Falar sobre a parte de RH. Oi, Carlos. Hoje como é que estão fazendo aí a parte de contratação? Se é vocês que fazem isso no restaurante, se isso é terceirizado por alguma empresa? Tem aqui na cidade empresa de recrutamento, consegue passar para essa empresa um pouco o perfil da vaga e aí eles encaminham para o restaurante para ir fazer todo o processo de onboarding, que é como tu vai fazer esse treinamento, ensinar o que tem que ser feito e a partir daí um processo de 3 meses de experiência e assim vai. Me conta aí no chat como é que é feito no restaurante, se essa parte de contratação vocês fazem entrevista e como que é feito o processo de contrato de experiência, toda essa avaliação. Boa noite, Sushi do Paulo. Fala, mestre. Thiago, é de Juiz de Fora. Carlos, a gente atende bastante gente ali pela mentoria lá de Minas. A gente atende pessoal de BH, Três Corações, acho que Três Coroas, que é o pessoal do Sushi da Bru. Tem bastante gente lá. A gente atende perto ali da onde teve aquele acidente da Vale também. Falo de bombinhas no restaurante, a gente faz tudo. Boa noite, Paulo. Luiz, quando vamos fazer a consultoria? Cara, Capitólio, Minas. Legal, cara. Lá em Minas a gente atende bastante. Tem bastante cidade que a gente está atendendo na mentoria. A gente faz um trabalho de assessoria também com Eu Amo Japa, que é de BH, um restaurante só de delivery. E essa parte de fazer um pouco de tudo no restaurante é normal. Ali no começo, já durante muito tempo, fiz muita entrevista. Mas há 15 anos atrás fazia entrevista, era assim, fazia um anúncio no jornal, fazia fila de gente. Eu abria o restaurante, o pessoal sentava no salão, eu explicava sobre a vaga e aí eu ia chamando o pessoal todo para fazer uma pesquisa de avaliação, assim, mais ou menos bem superficial, porque era tanta gente que não tinha tempo de a gente conseguir fazer uma entrevista mais aprofundada. Então a gente tinha uma primeira conversa, né? Então nessa conversa já falava sobre se tinha disponibilidade, se tinha interesse de trabalhar durante a noite. Enfim, era um monte de coisa que a gente ia tentando afunilar para direcionar ou para vaga de sushi bar, ou para vaga de cozinha, ou para atendimento. E com o passar do tempo, cada vez mais tá difícil de a gente conseguir pessoas para trabalhar no restaurante. Hoje em dia, que nem eu falei, pode ser feito por uma empresa terceirizada, uma empresa de recrutamento, ou se não, colocar um tráfego pago na internet, botar a rodar com o perfil da vaga, né? Quem é de sushi bar e cozinha, a gente buscar pessoas que queiram trabalhar nessa profissão. Então não dá para ser muito aventureiro, o cara tá fazendo uma faculdade e aí, eu quero em paralelo também trabalhar no restaurante. Claro que dá para fazer, mas é muito ruim porque vai passar um tempo e essa pessoa vai acabar se desligando. Então dentro de sushi bar e cozinha é muito ruim a gente investir todo esse tempo desenvolvendo, ensinando a limpar peixe, ensinando a fazer toda a produção de sushi bar e aí essa pessoa se forma e acaba deixando o restaurante. Então me digam aí se faz sentido. Fala, Bruno. Sou franqueado. Eu, Carlos. Qual é o nome da franquia, Carlos? Antônio Neto. Jonathan. Hoje em dia tá difícil de achar um profissional. Antigamente era assim mesmo, tinha muito profissional disponível. Cara, era muito mesmo. Assim, a gente fazia abria vaga no jornal e um pouco antes do horário combinado já era fila de gente.
E aí em cima disso a gente ia, né, selecionando mais ou menos no perfil. Hoje eu ia postar agora há pouco, né, eu só tô pedindo ali o aval pro psicólogo que trabalha lá no restaurante. Uma pessoa foi fazer teste no sushi bar e aí a gente fornece a janta na noite. E eu não sei porquê, se essa pessoa do teste pediu para ir em casa comer. Passou 20 minutos do tempo que ele tinha, ele voltou dizendo que não ia ser possível, que não ia conseguir ficar lá no restaurante. Então, isso com um processo de recrutamento extremamente profissional dentro do restaurante. A gente não é uma coisa que a pessoa começa a trabalhar e descobre que é de noite, descobre que, né, é tudo bem explicado. Hoje a gente tem encargos e salários dentro do restaurante, a pessoa sabe quanto que ela vai ganhar quando entra, quando passa 3 meses ela tem um crescimento no salário e assim vai, depois de 1 ano, 2 anos, e mesmo assim está extremamente difícil porque né, as pessoas tem menos gente para trabalhar disponível. Michele, Maruto Sushi, me conte aí quantas pessoas trabalham na equipe de vocês, porque isso também vai fazer grande parte de quando a gente for buscar profissionais para a gente conseguir fazer esse crescimento aí do restaurante, buscar pessoas com capacidades multidisciplinares. Por exemplo, uma pessoa de atendimento que consiga também ajudar na parte financeira. É importantíssimo que tenha esse controle financeiro, de montar uma planilha, de fazer essa organização. Então, buscar uma pessoa com essa capacidade, né, de fazer o caixa e organizar o financeiro, ou uma pessoa que faz atendimento e daqui a pouco pode fazer também as redes sociais. Quando a gente vai distribuindo todas essas tarefas dentro do restaurante, o restaurante consegue andar mais rápido do que se a gente vai tentando centralizar e fazer tudo. Então, busquem, né, nessa parte aí de encontrar lá no perfil da vaga, né? Quem é hoje a minha pessoa-chave de atendimento? Essa pessoa pode me ajudar com as redes sociais, ela pode me ajudar daqui a pouco a também fazer essa parte de recrutamento. É bem legal quando a gente faz um processo de seleção e passa por mais pessoas dentro do restaurante. Porque eu vou olhar uma pessoa de um jeito, com uma visão que eu tenho de valores, de competências técnicas e enfim. E uma pessoa que está lá dentro, né, que é do atendimento, vai conseguir ver também se ela vai se encaixar nesse perfil da equipe. Então isso é importante porque a avaliação depois, conforme a gente vai crescendo, hoje eu, né, busco muito a opinião das pessoas que estão lá. Então na cozinha, eu não vou conseguir avaliar uma pessoa que fez 3 meses de teste melhor do que o chefe da cozinha lá, que trabalha essas 8 horas lado a lado. Então acostumem a pedir o feedback para o pessoal que trabalha com vocês, para conseguir passar isso de uma forma mais precisa. Paulo colocou, são 10 pessoas no sushi bar e o Carlos 8. Já é uma equipe grande, né? Não é uma equipe... Tem alguns restaurantes que começam ali com 2, 3 pessoas, mais um entregador. Então assim, 10 pessoas, a gente já tem aí bastante gente para gerenciar e a gente precisa organizar essas camadas aí de gestão. Pensar em quem que é o chefe de sushi bar, quem é o gerente, né? Hoje na assessoria de tarde trabalhei com um cliente muito, a gente precisa encontrar um gerente para operação para que também o restaurante consiga ter mais braço de alavancagem. E o que significa isso? Quando a gente define todas essas estratégias, né? Por exemplo, tem o dono, tem o gerente, eu tenho um chefe de sushi bar, tenho um chefe de atendimento. A gente passa esse conhecimento de uma forma mais alavancada. Eu pego o gerente e eu passo que o pessoal do sushi bar precisa entregar os pratos rápidos, precisa entregar com uma apresentação bonita, mas enfim, tudo que eu julgo necessário dentro daquilo lá. Quando eu pressiono o gerente pressiona a pessoa do sushi bar e aí o nosso restaurante funciona com uma alavancagem mais rápida. Então assim, por isso que essas organizações vão colocando guarda-chuvas de lideranças. Só um minutinho que as crianças aqui estão... Dá para baixar aí? E então é isso, é importante ir designando todas essas lideranças, designando todos esses papéis
E isso está muito atrelado também com resultados. Pessoal de atendimento precisa estar preocupado com a satisfação do cliente, pessoal de sushi bar com apresentação, tempo de entrega, algum indicador de resultado, por exemplo um CMV. E aí a gente vai buscando todas essas lideranças, e por isso que, voltando para a parte de RH, é importante que eles também consigam dar o aval sobre quem entra e quem fica na equipe, né? Então, sobre quem entra, porque é aquela pessoa que vai trabalhar dia a dia com eles, e sobre quem fica, porque eles conseguem acompanhar muito mais lado a lado com essa pessoa que está trabalhando. Faz sentido? Manda mensagem aí. O Adilson, trabalhei por 4 anos e estou parado. Cara, sushi é uma coisa que quem trabalha com sushi depois é muito difícil largar, né? Então é aquela coisa assim, começa a trabalhar no sushi bar, então sai de um restaurante, procura do sushi bar. É difícil o cara que larga o sushi e vai buscar fazer outra coisa, assim, porque quem gosta não se vê fazendo outra coisa do que não tá ali naquele preparo, na organização, e até mesmo o frio na barriga de estar trabalhando num sushi bar. Gabriela Franco, Duca, ou Shazam Sushi. E aí, Carlos? Então, é isso aí. O pessoal de sushi bar, por isso que eu falo que a gente não pode buscar essas pessoas que estão fazendo uma faculdade, buscando se profissionalizando em outra carreira, né? Então, tá fazendo uma faculdade, tá fazendo um curso técnico, e o sushi é algo de curto tempo ali, que ele vai querer fazer como uma fonte extra de renda. Isso é ruim para a pessoa, né? Porque acaba que o bom do sushi é que tu vai desenvolvendo durante um tempo, porque quando a gente começa lá no sushi, a gente vai ter que aprender a limpar peixe, a fazer arroz, fica às vezes na parte da faxina, né, de limpar sushi bar, fazer toda mais a parte pesada. E aí quando a gente começa a ganhar tempo no sushi bar, que a gente começa a refinar mais a nossa mão de obra, é quando o nosso valor dentro do sushi bar começa a crescer, aí a pessoa vai sair. Então, para não gastar o tempo da pessoa que, né, pode ter bastante capacidade num emprego que precisa desse tempo para se desenvolver, porque por mais que eu tenha alguma aptidão com cozinha, essa habilidade de faca, de precisão de corte, tudo eu só ganho com o tempo. Então não vale a pena o restaurante gastar nenhum tempo da pessoa, e muito menos o tempo do restaurante, porque custa muito treinar e desenvolver essa pessoa para logo mais ela acabar indo embora. Para a parte de atendimento já é diferente, por mais que o nosso atendimento de restaurante ele seja muito específico, né? Então assim, uma pessoa que vai trabalhar hoje por exemplo, numa conveniência de posto, ele vai vender coxinha de calabresa, coxinha de galinha, ou vai vender pizza, por exemplo, em algum restaurante, ele já chega entendendo tudo sobre o produto. Na parte de atendimento de restaurante japonês, precisa entender o que é Rossomaki, Uramaki, Futomaki, aí entender sobre os recheios, que cada casa vai ter seu nome. Então é muito mais complexo um atendente entender toda essa parte de atendimento, porque são duas pontas. Uma é a parte técnica do sushi, saber esses nomes, saber o que cada um desses pratos significam, e a outra parte é entender todos os protocolos de atendimento, como é que a casa funciona, qual praça vai cuidar, como vai abordar cliente. Então o atendimento também precisa investir nisso, né? Claro que isso é um treinamento que lá no restaurante a gente vai fazendo com os mais antigos, passando para os mais novos, e aí vamos guardando isso, né? Filmando, documentando tudo isso, para que a gente acelere esse tempo. Não larga uma pessoa lá e espera que ela vá buscar esse conhecimento em casa, levar cardápio e mandar estudar, porque se a gente não cobra isso, daqui a pouco o nosso atendimento não está conseguindo entregar o melhor. E atendimento e vendas é conhecimento. Quanto mais eu conheço sobre um produto, melhor eu posso vender. Isso serve para vinho, isso serve para sushi, isso serve para carro, etc. Qualquer coisa, quanto mais específico, mais técnico eu tenho, mais eu tenho poder de convencimento. Faz sentido? Mandem aí no chat. Fala Jefferson. E aí Lobato. Pessoal, para a parte de cozinha, o que eu sinto que é importantíssimo assim para a parte do nosso segmento?
Cozinha tem que gerar valor tanto quanto sushi bar. Então, quando a gente tentou colocar alguns pratos quentes lá na cozinha diferentes, eles acabam não performando da mesma forma quando a gente coloca algum sushi, quando a gente coloca alguma coisa mais próxima do lado do sushi. Então, eu, por exemplo, vou fazer um sashimi selado com amêndoas ou um sashimi selado com gergelim, mais algum acompanhamento. Isso tá mais pro lado do sushi do que se eu quiser fazer um prato muito sofisticado, um prato muito quente. Eu consigo fazer muito mais a venda desse produto utilizando a parte quente da cozinha do que se eu quiser fugir muito da minha gastronomia. Então, né, cada vez mais a gente lá no restaurante, a gente busca que a cozinha quente ela seja um braço do sushi com a possibilidade de utilizar ou fogão ou fritadeira, né, pra gente complementar isso com molhos, com técnicas quentes, e com isso a gente consiga gerar valor, né? Diferente de, por exemplo, eu ter um cardápio de prato quente, claro que dá para ter, mas o volume de venda não é tão grande. Eu tenho um filé mignon com um espaguete de 4 queijos, né? Então eu pego de vez em quando aquele cliente que não gosta de peixe cru, que, né, tá indo lá acompanhar num aniversário, enfim. Mas quando a gente consegue colocar pratos quentes que complementem o sushi, que tragam esses elementos de molhos, de técnica quente, e que a gente gere valor também, a cozinha vai ganhando esse peso para dividir o faturamento tanto quanto a parte do sushi bar, a parte fria. Então a cozinha tem que trabalhar bastante em cima de testes, né, disso, de fazer esses molhos, de desenvolver essas técnicas e ir testando para ver o que vai performar bem ou não. Fala, Calito, cliente agora de mentoria, a gente vai começar o projeto, Vidal Oliveira. Atendimento para sushi é fundamental, que entenda cardápio, que entenda sobre clientes. A gente lida com um público com um poder aquisitivo mais alto, não é barato vender sushi, então o atendimento tem que gerar valor nisso tudo. Hoje em dia existem várias ferramentas como o tablet na mesa, que pode automatizar pedidos. Existem restaurantes hoje com sushi train para também diminuir o número de atendentes. Mas quanto mais a gente coloca esse papel humano de elevar a experiência, né, de contar a história do prato, da receita, por exemplo, quando a gente vem com o sushi, falar que o gengibre ele vem para renovar o paladar, que o wasabi serve como um bactericida, tudo isso vai tornando uma experiência mais legal, né? Então, sábado lá no restaurante a gente teve uma espera, foram 16 esperas, e hoje na reunião eu falei, olha, a gente não faz isso simplesmente para vender comida, porque senão funcionaria só no delivery, a pessoa não ia ficar 40 minutos esperando no restaurante para poder sentar. Faz isso pelo ambiente, pela parte social que todo restaurante traz, e o atendimento é fundamental nisso, para a gente conseguir elevar essa experiência e para que a gente consiga tornar aquele prato de comida muito melhor. E a gente consegue fazer isso. A gente faz, por exemplo, quando faz um churrasco em casa, convida os amigos e, né, larga um molho de queijo por cima, ou qualquer coisa que a gente queira fazer de diferente para agradar aquela pessoa. Aquilo vem de uma forma afetiva, de uma forma muito melhor. Luiz, logo vamos abrir o salão. Qual seria a melhor opção? Trabalhar com festival ou só à la carte? E quais valores do cardápio do salão deve ser mais caro que o delivery? Vamos lá, a parte de salão, se trabalha com festival, precisa precificar bem, porque festival, na maioria das vezes, as pessoas acabam colocando uma margem errada e o festival acaba dando mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Festival é uma responsabilidade grande porque a gente lida com volume, né? Então é bastante peixe, é bastante prato, é bastante tudo ali dentro pra gente ir rodando aquilo tudo, né? Então no momento que quebra prato, que tem desperdício, que eu preciso de mais gente para atender esse volume de festival, né, ou de rodízio, tudo isso deixa uma operação muito mais complexa. Hoje no à la carte, por exemplo, eu para fazer 50 mil de vendas,
eu preciso de algumas pessoas e, né, eu posso montar alguns combinados, botar valor agregado e beleza. Se eu botar hoje, querer fazer 50 mil de vendas com rodízio, vai ser um volume muito maior de comida. Então eu tenho que ter mais peixe, tenho que ter mais produção, tenho que ter mais louça. E eu vou ter que ter mais gente também, porque o rodízio, a pessoa não pede um prato que vai vir um combinado com 40 peças, ele leva uma vez na mesa e fechou. Não, ele tem que ir, né, levando vários pratinhos, a pessoa quer comer sashimi à vontade, e tudo isso vai gerando um custo muito alto. Então entender na sua engrenagem, e quando eu falo isso é muito específico, né, porque se eu tenho uma engrenagem que custa R$2.000 o aluguel, ou uma engrenagem que custa 15 mil, são dois pesos diferentes para atingir meu ponto de equilíbrio, para organizar toda essa engrenagem para que dê um resultado final, né? Diferente de, por exemplo, eu vender os 50 mil reais com 2 mil reais de aluguel, com uma folha enxuta, com menos louça, né? A operação é totalmente diferente. Então, claro que rodízio é interessante, a gente gera volume, né? Como eu falei, só que precisa ter a gestão financeira bem organizada. Na parte de salão, o que o delivery tem a mais de custo? A margem de contribuição, o que a gente vende para sobrar e pagar os custos operacionais, que é custo fixo, custo de folha, marketing, etc. No delivery eu tenho o custo de embalagem, né, que no salão eu não tenho. Eu tenho um custo de marketplace, ou seja, iFood, alguma outra plataforma que está embutida na minha venda. E eu tenho o custo da teleentrega. Então esses três custos, eles representam uma fatia considerável da venda do delivery, tá? Então pensa bem, na hora do delivery a gente tem esses custos, porque, por exemplo, eu vendo 100 mil reais no delivery, eu tenho, digamos, 12 mil reais que eu tenho que repassar para os telemotos. Então, na verdade, não foi 100 mil que eu vendi somente o restaurante. Tem mais um custo que eu tive de embalagem. E teve mais um custo que eu paguei com o iFood. Então, só que daqui a pouco a gente tira ali 10, 12, enfim, dependendo do volume com a proporção da venda do restante que vai ser do salão. Então, é entender esse custo, né? Tem gente que passa o custo do iFood dentro do iFood, então, eu tenho uma negociação de 14% no iFood, meu combinado custa 10 reais no salão, eu boto 14% em cima, eu vou botar mais 1,40, passo 11,40 esse produto para vender lá no iFood. Eu estou absorvendo esse custo que o iFood está repassando para mim, né? Tá me cobrando. Então, só que aí ainda tem o custo de motoboy e tem mais o custo das embalagens. Mas tem que precificar tudo, entender os seus custos, entender o seu DRE, para a partir daí tomar as melhores decisões. Também pode ver o que o cenário externo está cobrando, né? A gente brinca muito de não copiar o preço do vizinho, mas é importante se balizar, eu entender se eu vou ser o mais caro, se eu vou ser o mais barato e pensar na estratégia que eu quero adotar, se eu vou buscar volume, se eu vou buscar daqui a pouco experiência, isso vai ser mais restrito. Então isso vai sendo pontos também para te ir precificando. O Paulo falou, não sei por que essa mania de fazer rodízio. Cara, o rodízio, como eu falei, pode ser um aliado legal para gerar volume, para gerar todo esse trabalho de tornar o restaurante grande, mas pode ser muito perigoso se o restaurante não tiver seus custos e se não tiver uma estratégia bem amarrada. Rafael Sampaio, Delivery, Sushi Juliano, Jagues, vou mandando mensagem aqui no chat, tirando dúvidas. A gente está falando hoje sobre a parte de pessoas e tirando dúvidas em geral. Média de rodízio de CMV de rodízio. Bem, Rafael, assim, média de rodízio, a gente lá no restaurante, a gente tem um rodízio que custa R$74. A gente faz isso em cima do sistema, a gente vai mapear todos os pedidos, em cima disso a gente precifica item por item, e aí a gente chega num custo médio, né? R$74 é a média de custo do rodízio. Se eu colocar um CMV de 30% para precificar isso, eu passaria de R$200 no custo do rodízio. Ficaria absurdo, né? Então, como que a gente vai pensar no CMV de rodízio?
num CMV geral do restaurante. Então, como eu falei, o rodízio ele tem uma margem boa, porque a gente trabalha com um ticket médio alto no rodízio. Hoje lá no restaurante está em R$199. Só que ele não está me dando esses 33% que eu gostaria. Só que o que acontece? Os meus pratos de à la carte, eles têm margem melhor. Tem alguns pratos com 20, 25, até 30% de CMV. E essa média abaixo do rodízio, hoje meu principal item que vende é o rodízio. E depois eu tenho temaki, combinados, poke, etc, né, para compor esse mix. A gente faz uma média disso que vai diluir a média de CMV do meu rodízio. Então, como eu falei, é tentar entender dentro do mix de venda o que pode fazer sentido, né? Então, eu não posso ter um CMV muito alto de rodízio se eu não tiver uma venda expressiva de outros itens. Tem algumas casas que fazem somente venda de rodízio e fazem isso com um CMV muito alto, 55%, 60%. E isso acaba que não absorve os custos. Então tem que tentar mesclar com outros itens, seja lá no delivery, seja no salão à la carte, para que isso consiga absorver todo esse custo do rodízio aí no salão. Certo? Mas como eu falei, vai depender muito de como está montada essa engrenagem de DRE. Então, eu tenho uma folha baixa ou eu tenho um custo fixo muito baixo, eu me permito a jogar meu CMV mais para cima, beleza. Mas daqui a pouco eu estou com um custo muito alto de aluguel, estou dentro de um shopping ou dentro de um aeroporto, né? Como que eu vou ter um CMV alto? Aí a matemática não fecha. O que sobra depois na margem de contribuição não é o suficiente para pagar todos os custos. E aí o restaurante precisa botar dinheiro, injetar lá para que a operação se pague. Faz sentido? Mandando mensagem aí, gente. Então, assim, de tudo isso, da parte de pessoas, o que eu quero deixar aí de aprendizado hoje da nossa aula, buscar pessoas boas não é fácil, está sendo cada vez mais desafiador encontrar pessoas e manter essas pessoas hoje no restaurante. A gente precisa ter um ambiente legal para trabalhar, um ambiente saudável, porque tem muitas opções hoje, a gente abre aí, tem muitos lugares precisando de gente. Então, se a gente não cria conexão com as pessoas, se a gente não gera valor no trabalho, essas pessoas vão acabar deixando o restaurante. Então, torna o teu lugar um ambiente melhor de trabalho, né? Incentiva essas pessoas, desenvolve, paga bem, isso é importantíssimo também. Não é o primordial, a gente tem outras coisas também para trazer como um benefício, mas é tornar um ambiente legal que vai ser cada vez mais atrativo trabalhar no teu restaurante. Então é isso que a gente busca fazer lá no restaurante, valorizar, trazer combinados com o nome das pessoas, trazer desafios, né? E trazer um pouco de consciência, porque o cara, quando trabalha de uma forma muito automatizada, aquilo gera frustração. Então, quando a gente consegue trazer esses desafios, consegue trazer essa consciência do trabalho, todo mundo consegue fazer isso com mais apreço. Certo, pessoal? Obrigadão aí pela presença. Vou deixar a live salva aqui e até a próxima. Valeu!